Olá, eu sou Marco Vieira. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. No episódio de hoje, concluiremos a série sobre a segurança pública no Brasil e bateremos um papo com Isa Negratia. Isa é estudante de Direito e defensora dos direitos das mulheres encarceradas. Há no Brasil uma população carcerária com mais de 680 mil pessoas, quase 240 mil a mais acima da capacidade permitida nos presídios brasileiros. E é justamente focando nesse tema que a gente conclui a nossa série sobre a segurança pública. Quem estará comigo hoje nesse papo com Isa Negratia é Tiago Paulino, que é nosso jornalista também aqui no podcast e produtor do programa. Vamos conversar com Isa Negratia, ela que tem uma extensa ficha de boas qualidades, né? Vamos fazer um trocadilho, Isa, começar assim, de boas qualidades, ela vai se apresentar, eu vou deixar com ela, além de ser hip hop, eu estava falando aqui em off, que estava ouvindo uma música massa aqui, né? Muito massa aqui no hip hop, aqui no YouTube, e aí vi uma frasezinha, né, que eu disse que eu vou até pegar a colinha para eu poder não esquecer de jeito nenhum, né? Que ainda sinto uma das frases da música, né? Ainda sinto as chibatadas dessa triste escravidão. E aí, antes de passar a bola também para Tiagão, eu já queria começar com essa provocação, né? Será que foi essas chibatadas que fez com que a gente pensasse nesse tema do podcast, Tiago, aí, né? Já que você é um cara muito sensível e apesar de não ser irmão de cor, é irmão de alma, né? Sim, e entende sim. essas coisas todas que acontecem na sociedade, até mesmo como sociólogo, né? Você acha Sim, que é um pouco sim. dessas pancadas que eu recebi ao longo da vida, que a Negratia também e outros recebeu, que fez com que a gente, de repente, né? Vai ser esse tema aqui, inconscientemente, ou foi muito consciente? Não, total. É consciente, sim, porque é uma escolha sua, né, Marco, da escolha da temática, e inconsciente também, né? A gente responde por nossas heranças, né? Não tem como não responder por elas, né? E se do teu lado você sente mais na pele, literalmente, né, essas questões, eu sinto, assim, do lado de cá, do lado do privilégio, digamos assim, a gente sente de tentar se libertar dessa culpa ou dessa responsabilidade que nos cabe, né? Então, todos somos responsáveis em algum grau pelo que está aí, né? E a Negratia vai poder falar bastante para a gente aí, contar um pouquinho do relato de vida e de como supera e denuncia também isso, né? Mas total, cara, eu acho que uma frase como essa, a música tem esse poder de sintetizar, né? Um sentimento que a gente sente também de forma geral. Legal, legal. Então, Negratia, mais uma vez bem-vinda, né? Agora é contigo. Eu queria que você se apresentasse para que os nossos ouvintes pudessem, né? Lembrando, né? Vou dizer para o pessoal para que eles não estranhem, né? A gente fez um ano, Negratia, mês passado, um ano do podcast Por Trás da Mídia, e aí a gente iniciou também um canal no YouTube com o podcast em vídeo. Só que esse episódio a gente não vai ser em vídeo, porque algumas pessoas que vão falar, né? Além de você é militante, não tem problema de dar a cara a tapa, vamos dizer assim, né? Mas tem pessoas que pediram sigilo e aí a gente não vai fazer em vídeo, a gente vai deixar só em áudio, por isso que a gente não vai ter a versão em vídeo desse último episódio da nossa série sobre segurança pública no Brasil. Então, queria que você se apresentasse, né, para que a galera entenda com quem é que a gente vai conversar hoje. Tá. Então, gente, boa tarde, né? Mais uma vez agradecer pelo convite, é sempre um privilégio, né? Quando a gente leva alguma das nossas discussões para alguns espaços, né? Isso é muito importante para nós, enquanto militantes, enquanto pessoas, né? Que lutamos aí pela causa dos direitos humanos, né? Então, meu nome é Isa Negratia, eu sou estudante de Direito, eu sou ativista na luta das mulheres encarceradas, eu represento também, sou uma das representantes estaduais da Frente Estadual pelo Desencarceramento em Sergipe. Faço parte também da Frente Estadual, represento, né? Na verdade, eu sou uma das representantes estaduais da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. Faço parte também do Frente Favela Brasil. Sou rapper, poetisa, slammer e arte educadora, né? Essa é a minha luta constante de todos os dias. É isso. E haja hora para poder aplicar tudo isso, né? Mas vale a luta, né? E ainda sou mãe, né? Ainda sou mãe. Esse aí tem que estar no topo da lista. É mais complexa.
Bem-vinda mais uma vez, né, Isa? Então, eu queria começar. Eu tenho amigos, né? E, enfim, eu sou de periferia, como eu falei lá no início também, e a gente se depara com a realidade, às vezes, de muita violência, uma violência que muitas vezes é colocada, quando não é pelo próprio Estado, através das suas forças de segurança, do próprio conflito que dá no ambiente pela questão da educação, que não foi colocada da forma adequada pelo próprio próprio Estado, né, pela questão de fornecimento da cultura para que a gente entenda e utilize a cultura para o nosso desenvolvimento e tal. E aí eu queria começar perguntando, né, você acha que essa questão dessa violência que a gente tem hoje, né, a gente teve o caso, como eu citei no outro programa, do mecânico com 80 tiros, morto pelo Exército, lá no Rio de Janeiro. A gente teve aquele caso, se eu não me engano, em São Paulo, de 111 tiros em jovens que estavam voltando de uma periferia, voltando de uma pizzaria, para comemorar o primeiro salário de um deles. Então, 5 jovens foram mortos com mais de 100 tiros pela polícia, e que acho que saiu há pouco tempo, depois de tantos anos, a decisão judicial, né, sobre esse caso. Você acha que a questão do racismo estrutural, ele é, como é que eu posso dizer, ele é o principal agente para que nos traga esse índice de violência, assim, já que é o povo negro que mais sofre com a violência no Brasil, principalmente as mulheres negras, vamos dizer assim, né? Então, o racismo estrutural, né, é o que vem acontecendo no nosso país, né, há anos, porém, né, lá atrás ele era velado, né, e agora, né, com as novas discussões, né, a gente vem discutindo muito essa pauta do racismo, ficou em mais relevância e as pessoas tiveram mais acesso do que é o racismo estrutural, né. Então, realmente, ele tem acometido a população negra, né. Infelizmente, nós, sobretudo, estamos nas piores estatísticas do país, né? E isso é muito chato e triste, né? Saber que os nossos, eles estão morrendo, né? Por simples coincidência, né? Entre aspas, assim, vamos dizer. E aí a gente pode citar o caso de Cleones, né? Que foi um taxista de aplicativo, que ele foi morto, né? Aqui, né? E ele simplesmente pelo fato de ter sido, eu achei que era outra pessoa, né? E está aí rolando até hoje o processo. Cleones, Né? pessoal, desculpa, Cleones, pessoal, foi um jovem aqui de Sergipe que foi morto pela Polícia Civil, se salvo engano, numa ação desastrosa, né? Porque foi confundido porque era negro. Na verdade é isso, né? Olharam e acharam que era o bandido e mataram ele, né? E um motorista de aplicativo, como o Isa disse. Mas, por favor, Isa, fica à vontade. Então, e isso é tão... Aí tem gente que pode dizer, né? Gente, mas vocês estão, né? Vocês estão muito, né, vitimistas nesse sentido, que isso pode acontecer com todo mundo, realmente. Porém, a bala, ela tem alvo e tem cor, né? E aí eu posso citar um outro caso, que aconteceu recentemente, inclusive ontem foi noticiado, né? Teve o caso de Cleones, que os policiais estão aí, de boa, né? Mas que o processo está em andamento, né? E ontem, eu não sei se vocês viram no noticiário, né, um delegado da Polícia Civil, ele foi preso porque ele matou, né? Matou não, ele está sendo acusado, né? Tem que dizer assim, né? Que a gente tem que ter até o cuidado de falar isso. Está sendo acusado de assassinar uma pessoa no Piauí, né? E aí, quem era essa pessoa? Né? Ele achou que era um bandido, que eles estavam atrás, né? Uma pessoa. E quando chegou lá na hora, para vocês verem que eles não perguntam quem são, eles já chegam atirando. Matou o rapaz. Porém, o cara era branco, advogado, filho de um policial federal. Então, o delegado ele já está preso. E por que, no caso de Cleones, a justiça ainda não foi feita? Não é verdade? Então, a gente consegue ter os parâmetros realmente do racismo estrutural. Essa situação é muito complexa, é muito complicado, né? Porque é uma luta que tenta invisibilizar a todo momento, né? Mas que ela está existindo. E as pessoas tentam tirar essa culpa, né? De quem é a culpa? Não é verdade? Então, é por isso que eu falo isso nas minhas letras, né? Ainda hoje, a gente tenta chibatar dessa triste escravidão, porque a gente ainda vive tudo que acontece, o que acontecia na escravidão, né? Nosso povo foi 300 anos escravizado, né? Porém, eu costumo dizer que a escravidão não acabou, porque a gente vive em regime escravocrata ainda, né? Nós, pessoas negras, nós estamos nos piores empregos, né? E nós também somos os que mais morremos,
E aí eu escutei de uma outra pessoa, claro que vocês vão ser os que mais morrem, né? Porque a população negra ela está em sua maioria no Brasil, né? Massa. Já que nós estamos em sua maioria no Brasil, por que nós não estamos nos melhores empregos? Exatamente. Vocês já pararam para imaginar isso? Já que estamos em sua maioria? Então, assim, os empregos que nos oferecem, né, e eu vou citar aqui algo que vocês vão entender sobre isso, é o quê? São os ofícios, né, que quase, né, que estão abaixo, né, daqueles níveis de emprego que as pessoas querem, né, que não é vergonha nenhuma, gente, que é um emprego como qualquer um. Inclusive, eu já fiz vários, já trabalhei várias vezes com isso, né, que são o quê? Faxineira, carpinteiro, jardineiro, né? Tudo aquilo que a gente fazia antes na escravidão. O que é que os escravos faziam? Ofereciam os seus serviços, né, para os senhores de engenho. E o que é que a gente faz hoje? Continua oferecendo os mesmos serviços, né? E aí, às vezes, quando a gente vai procurar, né, a questão salarial, a gente vai ver que ainda assim é muito difícil manter aquela regra salarial, né? Muitas pessoas ainda estão recebendo abaixo do que é para receber, né? Então, isso que chama um regime escravocrata também, não é verdade? Isso. Então, isso vem acontecendo. Quando a gente fala, né, sobre a população presa, né, o genocídio da população, a gente lembra muito do navio negreiro, né? O navio negreiro, ele hoje são as unidades prisionais, né, que estão superlotadas, abarrotadas de pessoas, né, sem estímulo nenhum. Então, hoje ainda eu consigo sentir as chibatadas dessa escravidão, né? Então, recentemente, eu passei no concurso público e eu não consegui estar nessa vaga, né? Várias coisas. E aí chegou-se a uma discussão, né? Porque eu tive que colocar na justiça. E aí, nessa discussão, né, o chefe do local, né, onde eu ia trabalhar, ele olhou para mim e falou: é um emprego que você quer? Porque se for emprego, você fala que eu coloco você numa vaga aqui para servir cafezinho. Né? E aí eu respirar fundo para não ir presa nessa hora e dizer, olha, né, é um emprego que não faz vergonha a ninguém, claro, mas não é para isso que eu estudei. Então, é difícil, né? Mas a gente vai tentando, né, ocupar esses espaços, né, mesmo que o racismo estrutural esteja em muita evidência. É muito difícil. Luísa, eu queria te perguntar outra questão, porque você falou de uma das frentes que você faz parte, das mulheres encarceradas, tal, e da busca desse processo de quebrar, talvez, essa marca, né, que a sociedade deixa, né? E eu queria falar um pouquinho da força da arte, né, como aliada sua nesse ponto, né? E também eu queria que tu falasse um pouquinho como é que funciona esse trabalho seu, né? E como é que é essa experiência de tentar, né, fazer com que essas pessoas tenham voz e vez na sociedade, né? Então, é um tema muito polêmico, né? Quando a gente fala de mulheres encarceradas, muitas pessoas, Migrácio, mas você acha que vale a pena trabalhar com isso? Vale muito a pena. Eu acredito muito no apreço do ser humano. Eu acredito muito que o ser humano ele precisa de uma nova chance e eu acredito que essas pessoas elas podem mudar, né? Porque nós também. E porque elas existem. E aí quando você percebe, né, o que levou cada pessoa a cometer aquilo, né? Quem eram, por que foi, aí você consegue perceber algumas coisas, né? Então, quando a cria gente fala empatia melhor, né, Isa? Quando você conhece mais a história, você humaniza a pessoa, cria empatia com ela, né? Quando você fala quando nós falamos de ressocialização, é uma palavra muito linda, né? Ressocialização. Porém, no Brasil, ela não existe, gente. Ela não existe de verdade. Eu não acredito em ressocialização. Eu acredito que a gente consegue ter um quê de esperança, né? Para tentar auxiliar essas pessoas a voltarem de uma forma mais justa para a sociedade. Porém, nós, enquanto sociedade, nós não contribuímos para que isso aconteça, né? Então, quando elas estão lá encarceradas, ou então quando a gente escuta, né, como agora aí o pessoal fala muito, né, bandido bom é bandido morto, mais um CPF cancelado. Eu, pelo menos, eu fico horrorizada, porque é uma vida a mais que se foi, né?
Então, eu paro para perguntar, o que nós, enquanto sociedade, temos feito para contribuir com isso? Porque, por exemplo, a pessoa ela foi presa, né? E aí, quando ela sai, ela não tem um emprego. Quem é que vai dar um emprego para uma pessoa que já é ex-presidiária? Ninguém, né? Pronto. Mas quando ela chega em casa, ela encontra a sua família, os seus filhos, e emprego é dignidade. Se ela não tem emprego, ela não consegue ter essa dignidade. Aí você vai estudar, né? E aí, vamos supor que você passou na universidade, tal, foi estudar. E quando você consegue se formar, se você não tiver terminado de responder a sua pena, você não consegue pegar o seu diploma. Se você passa num concurso público, estuda, você não consegue assumir o seu cargo também, né? Então, o que é que pode um ex-presidiário? Não pode estudar, não pode trabalhar. O que é que ele pode? E aí é onde começa, né, aquele ciclo vicioso, né? O Estado era quem deveria abraçar essas pessoas, né, e criar políticas públicas voltadas para esse público, porque esse público ele vai voltar para a sociedade. E o Estado acaba que ele não faz isso. E quem abraça essa pessoa? O crime, né? Então o crime ele faz, eu estou aqui, né, para você ganhar dinheiro para sustentar a sua família. E para onde é que ele vai? Ele vai para lá. E aí acaba que ele volta mais uma vez, né, para o presídio. Então, vendo essa estatística e vendo, né, a quantidade de pessoas que retornam para as unidades prisionais, surgiu um projeto que se chama Mulheres Arteiras Sergipe, vocês podem acompanhar no Instagram, né, que ele é voltado para mulheres egressas do sistema prisional. Então, hoje, eu tenho 62 mulheres dentro desse projeto, onde a gente tenta colocá-las no mercado de trabalho. Como não consegue no mercado de trabalho formal, a gente tenta um informal, né? Então, agora a gente se juntou e conseguimos montar, né? Estamos terminando, acho que no final desse mês a gente já começa os trabalhos, a fazer uma fábrica de costura, né? Para a gente começar a fazer fardamento. Essa blusa que eu estou aqui, ó, tá vendo? Vou levantar um pouquinho para vocês verem. Oxente, tá vendo? Oxente! Legal. Foi produzida lá com essas meninas, Que massa. né? Então, a gente está começando a fazer eco-bag, camisas e tal, e aí a gente consegue gerar 21 empregos diretos, né? Só que também tem algumas meninas que não têm aptidão para costura, mas tem para culinária. Então, a gente está com um projeto, inclusive, gente, quem puder nos ajudar, já é um estímulo. Então, nós vamos produzir biscoitos amanteigados, daqueles potinhos, né? Que vocês já compram aí nas padarias dos locais onde vocês moram. E também salgadinhos para festas recheados, né? Para poder gerar mais alguns empregos, porque nós temos 60 mulheres lá. Mas o que é que vocês fazem lá, Negrati? Algumas pessoas podem me perguntar. Uma vez Vocês têm um por mês, espaço, na verdade, Negrati? Vocês se reúnem aonde? Geralmente tem alguma sede que vocês se reúnem? No início, como eram poucas meninas, a gente se reunia na garagem da minha casa mesmo. Então, era uma Na raça vez por mesmo, né? semana. Isso. A gente se reunia, né? E a gente começava a fazer artesanato, porque eram coisas que elas já sabiam lá no Prefem, né? Sim, Que é na Unidade Prisional entendi. Feminina aqui do Estado. Só que eu não concordo que essas mulheres façam artesanato, porque elas precisam do material e quando vai revender, demora um pouco para poder revender e acaba que não gera um lucro para sustentar. Eu não concordo que essas mulheres ajudem em casa. Eu concordo que elas sejam autônomas das suas vidas, né? Tenham autonomia de pagar realmente as contas, e com o artesanato não estava dando, né? E aí foi quando surgiu essa possibilidade. E aí, como os números foram aumentando, e com a chegada da pandemia, isso me preocupou um pouco, né? E aí eu corri atrás de alguns parceiros, e a gente conseguiu que que essas mulheres, elas recebessem durante a pandemia uma cesta básica no final de cada mês, né? Para ajudar. Ainda é uma ajuda, mas todo mês é uma corrida, porque a gente entrega essa cesta básica desse mês e já fica pensando no mês seguinte quem é que pode chegar junto, né? E aí a gente começou, né, os encontros presenciais, depois da pandemia, a gente consegue se encontrar na última segunda-feira do mês, né? E lá a gente traz algumas vivências, né? A gente conversa pessoalmente sobre vários temas, cada encontro é um tema diferenciado, né? E a gente consegue se fortalecer para que nenhuma se desgarre de verdade, né? Então, a gente percebeu que dessas 60 mulheres, né, nesses 5 anos de projeto, nenhuma retornou à unidade prisional, né? Isso é um avanço importante. Então, está aí para mostrar que essas pessoas só precisam de uma oportunidade de vida, né? De um estímulo.
E aí começou outra batalha, né? Porque eu acredito muito que a base disso tudo é a educação, porque conhecimento é algo que ninguém te tira e você Isso, consegue pensar além das muralhas do presídio, né? com certeza. E aí eu coloquei na cabeça delas que a base é a educação, que a gente precisa estudar, que a gente precisa ter esse conhecimento, né? E aí eu consegui matricular algumas no EJA, outras no INSEJA, e consegui uma bolsa de estudo para uma das meninas, que hoje é estudante de Direito também, lá nesse projeto, né? Para que elas consigam restabelecer essa vivência delas, né? Porque as marcas que o cárcere traz, ele não apaga da noite para o dia, e você leva para uma vida inteira, né? Então, fiquem à vontade também de conhecer, né, o nosso encontro. É segunda-feira agora, às 14 horas, e ele é transmitido, né, pelo Instagram, ao vivo, gente. Se vocês quiserem saber como é que é, Legal, vai ser bom muito saber, massa. legal. Você falou Fiquem à da, vontade de me conhecer. você falou da questão das marcas, né? As suas marcas também com certeza foram bem fortes, né? Mas você está aí e fazendo esse trabalho de ressocialização que a sociedade deveria fazer, mas que, na verdade, quem está fazendo é você. Apesar de você ter falado que não acredita em ressocialização, na verdade, a sua ação está proporcionando isso para essas detentas, né? Aí eu queria que, se você ficar à vontade, é claro, que você falasse um pouco como é que foi, né? Eu estou enganado, você tinha falado por áudio que também é egressa do sistema prisional, né? E se você quiser falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que para o público é importante saber que todas as pessoas têm essa luz aí e que podem sim construir algo grandioso na sociedade, sabe? Que a gente não pode taxar ninguém e principalmente abolir essa frase bandido bom é bandido morto. Então, se você quiser falar um pouco sobre isso, também fique à vontade. Tá? Então, eu também sou egressa do sistema prisional. Eu passei 3 anos e 1 mês dentro da unidade prisional feminina aqui do estado, né? E quando eu cheguei lá na unidade, eu me deparei com algumas coisas que não eram minha vivência, né? Então, eu tive que conviver com mulheres e com costumes que eu jamais podia imaginar, né? E foi essa vivência que me trouxe força, né? De entender que eu precisava fazer algo por essas mulheres, porque eu passei por muitas situações que eu acho que nenhum ser humano merecia passar, né? Como, por exemplo, eu fui para lá, estava gestante, né? Na época, e eu passei por várias coisas, como, por exemplo, gestante, né? Quando você está gestante, você tem vontade de comer alguma coisa. O que você vai? Vai lá, compra e come, né? Eu, por exemplo, tive vontade de comer melancia. E não chupei essa melancia, né? Ah, negraça é uma besteira. Não é uma besteira, né? Lá a gente começa a dar valor a pequenas coisas que aqui fora a gente não dava, né? E aí, dos fatos, assim, onde eu falei, não é necessário levantar essa bandeira, eu sei que não vai ser fácil, né, porque quem é que vai ouvir a voz de uma egressa do sistema prisional? Mas eu preciso lutar contra todas essas atrocidades, né? Então, eu tive o meu filho nessa época lá, dentro da unidade, né? Fui levada para uma maternidade aqui do estado, e pelo fato deles saberem que eu era uma mulher egressa do sistema prisional, eu tive o meu filho sentada no chão e algemada, né? Com 2 agentes masculinos dentro de uma sala. Então, você se depara assim, com coisas que é inexplicável, né? É inexplicável todos esses tipos de tortura, né? Tudo isso que eu passei, né? Dentre outros que eu poderia passar a tarde inteira falando aqui, né? Então, hoje, com todo esse avanço, né, eu conheci o direito, né, por isso que eu estudo direito, eu conheci o direito dentro da unidade prisional, para lá entender quais eram os meus direitos e quais eram os meus deveres, porque eles nunca deixam os nossos direitos em evidência, né, e para lutar por isso. Então, teve uma época que lá dentro eu era tida como uma das piores internas que lá estavam, porque eu passava para as outras internas o direito delas também, né? Então, para você ver que conhecimento é algo que né, ninguém te tira e algo que você pode ir além, né? Então, hoje, quando eu chego nas unidades prisionais, principalmente no Prefem, eu tenho as portas abertas, né? Para conversar com as meninas, para elas entenderem que aqui fora existe uma luz no fim do túnel, né? Eu agora, recentemente, também estou visitando a ala LGBT do Copecan, né, onde tem 11 mulheres trans, né? Então, os diretores, muitos agentes prisionais me conhecem da época que eu ainda estava em situação de cárcere, né? Uns olham com espanto, como quem diz, meu Deus, não acredito que é ela, né? Outros me parabenizam, olha, parabéns, eu estou aqui para ajudar, o que é que eu posso te ajudar e tal.
né? Mas é isso, a gente precisa ocupar alguns espaços que nos foram negados há anos, para que as mudanças aconteçam no meio do nosso povo. E é isso que eu tenho feito um pouquinho do meu trabalho aí, ajudando essas pessoas. Muito bom, parabéns. A gente está chegando nos minutos finais aí. Eu queria passar a palavra para Tiago também, para ele fazer alguma colocação, e depois a gente volta para a Negratia finalizar. Tá bom? Realmente é muito forte, né, Graça? Escutar você, né? Forte e ao mesmo tempo esperançoso, né? A gente vê que foi experiências dolorosas, mas que você aí, com sua garra e também com sua solidariedade, né? Porque acho que essa força que você, ao doar para o outro, você consegue se também beber dessa fonte, né? É uma troca isso, né? Quando você estimula a esperança naquelas mulheres que estão saindo ali ou que ainda estão, né, privadas de liberdade, né? Você percebe como essa força também vai lhe alimentando, né? E aí eu queria te perguntar, uma pergunta que eu queria te fazer realmente, né? Como é que você percebe, na verdade, essa questão aí de gênero, né? Porque durante um tempo eu fiz um trabalho voluntário numa comunidade próxima ao Copecan, né? E eu conversei com alguns amigos também que fizeram trabalho voluntários no presídio feminino, né? E a gente percebia muito o seguinte, que a visita que acontecia no presídio masculino, né, era bem superior à visita dos homens que faziam nos presídios femininos, né? Então, esse é um ponto assim que eu acho que talvez se tu pudesse falar um pouquinho sobre essa coisa de ser mulher também, né? Ainda nessa questão, porque tem a questão de ser negra, ser mulher, né? E como isso tudo realmente, né? Aí eu pergunto entra de fato nisso que você falou, né? Como é que o conhecimento, as suas leituras, né? A própria busca, essa fome de buscar os seus direitos, né? Ajudou a você a ampliar a sua visão, né? E como é que isso também pode ajudar as outras mulheres também, né? Porque se tem algo que liberta realmente a mente, e você disse muito bem, isso é o conhecimento, né? Mesmo a pessoa ainda estando às vezes presa lá, privada de liberdade, ela pode, talvez com conhecimento, se tornar um pouco mais livre do que alguns que estão aqui fora e continuam presos, né? A uma visão restrita, às suas crenças, aquelas crenças que sabe que levam a mais violência, né? Então, eu queria que falasse um pouquinho sobre como as mulheres, né, podem ter acesso a esse conhecimento, né, das próprias outras mulheres que na história também usaram a sua força, né? É isso. Eu costumo dizer que a mulher ela precisa entender a força que ela tem, né? Principalmente a mulher negra, né? Enquanto a gente não souber isso, nada vai mudar, né? Juntando-se a força com o conhecimento, as portas começam a se abrir, né? Porque quando você não tem esse conhecimento, qualquer pessoa te engana, qualquer um, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. As unidades prisionais no Brasil, não só em Sergipe, elas não foi feita, a estrutura delas não foi feita para receber mulheres, né? E eu costumo dizer também que as mulheres, as internas dos presídios, elas sofrem um pouco mais em relação aos homens. Vou dar um exemplo. Primeiro, a visita íntima, né? Que é lei tanto para homens quanto para mulher. No presídio feminino hoje, nós temos 218 mulheres, né? Apenas 6 recebem a visita íntima do companheiro. No presídio masculino, se você olhar o dia da visita íntima, você, meu Deus, não sei de onde saiu tanta mulher, né? Por quê? Porque a mulher tem essa questão do cuidado, né? De cuidar do companheiro, do marido, do irmão, É do uma filho. lealdade impressionante, assim, uma A lealdade. lealdade. E toda vez, era justamente quando eu soube, era às 3 horas da tarde do sábado, era muita mulher. Que vem do interior, às vezes vem a quilômetros de distância, dorme ao relento para esperar, né, o horário da visita íntima. Pois é. E isso não acontece no feminino. E aí, se a gente não falar de visita íntima, falar da visita normal, quem é que vai visitar normalmente no Copecan, no presídio masculino? As mulheres de novo. E no feminino, quem é que vão visitar as mulheres? As mulheres de novo. Mães, irmãs, tias, né? Então, as mulheres, elas estão lá em sua maioria, né? Elas sempre estão, né? Porém, a lealdade, a gente sabe que não é a mesma.
E quando a gente fala da estrutura da visita, ainda é algo pior, é algo gritante, né? Na visita masculina, os homens, na semana, recebem a visita. Pai, mãe, tio, normal. E no final de semana, a visita íntima. Então, eles têm direito a 2 visitas por semana. A mulher, a visita íntima é feita uma vez a cada 15 dias, sendo que toda semana ela tem a visita do parente, porém não pode o filho visitar ela toda semana. A visita dos filhos é feita uma vez por mês durante 2 horas. Absurdo. Né? E aí você consegue... Existe alguma justificativa para esse absurdo? O que é que eles alegam? Porque o filho é o laço, é o arrimo da mãe, assim, pô. Eles já falaram alguma coisa, comentário, né, Grati? Alguma coisa Não, eu sempre falo isso, eu debato muito isso com os gestores, né? Sim. Mas nós só temos um presídio feminino aqui, um presídio muito pequeno, né? Eles são irredutíveis, né? E a última resposta que eu tive em relação a isso foi: são ossos da cadeia, né? E aí a gente tenta rebater toda essa culminância, né? Tudo isso. Como, por exemplo, no presídio feminino, não pode entrar espelho. Eu passei 3 anos sem me olhar no espelho, né? Tem meninas lá que passou 8, 9 anos. E se você chega no masculino, eles têm espelho para se olhar, para cortar o cabelo. Então, é algo assim que é surreal, essa diferença entre os lados, né? Então, ainda tem muito a se debater, tem muito a se mudar. A gente precisa provocar os gestores, né, da Secretaria de Justiça, para eles entenderem, né, o que leva, né, toda essa circunstância. Como eu falei aí no início, a marca do cárcere ela é surreal e não apaga-se da noite para o dia, a gente leva para uma vida inteira, né? Então, e é uma luta que não são de muitas pessoas, né? Não é todo mundo que quer debater sobre esse assunto, porque a sociedade ela ainda tem esse tabu, né, de pensar que criminaliza todo mundo e acha que a melhor forma de parar, né, a criminalidade ainda é exterminando pessoas. Infelizmente, a sociedade ainda pensa como isso, como um todo, né? Isso resolvesse desde a Idade Média que não tem mais violência, né? Justamente. É isso. Muito obrigado pela sua participação no nosso podcast, né? Foi uma porrada para a gente, assim, algumas coisas, né? Por exemplo, essa mesmo que você falou agora, a última, dessa diferença, né? Que não há justificativa para isso. E só o fato, né, da mãe só poder receber a visita de um filho, sabe, uma vez por mês, poxa, para eu e para Tiago, que somos pais também, né? E que temos as nossas companheiras aí, é um absurdo isso, né? Então, a gente, tomara que o podcast ele sirva também para refletir, né? Para fazer que os gestores reflitam sobre isso. E ainda vou aproveitar, assim que estiver pronto, e vou mandar para os contatos que eu tenho no governo do Estado. Ouça esse trechinho aqui, veja o que é possível, né? Discutir, levar a sociedade a discutir. Porque se é algo de gestão, muda-se, né? Esse comportamento. Se não é algo que seja força de lei, então é possível mudar. É só uma atitude, na verdade, de conscientização mesmo, para que enxerguem de outra forma e não da forma que tem sido feita, né? Então, mais uma vez, eu queria agradecer a Tiago, né, nosso produtor, jornalista também, pela participação hoje aqui. A você, Negrati, continue aí na luta, conte com a gente aí sempre que puder, volte outras vezes também para divulgar. E queria que você divulgasse novamente o Instagram, né, do seu trabalho, enfim, do seu trabalho artístico, o que você tiver para divulgar aí, a hora é essa. Temos 2 minutos. São 3 Instagram. Um é do meu trabalho pessoal, né, como eu sou MC, arte educadora e outras coisas mais, que é @negratia. O segundo é o trabalho do Mulheres Arteiras Sergipe. Tudo que a gente produz, né, dentro das nossas oficinas estão lá. Segunda-feira é o nosso encontro, né, presencial, mas ele é transmitido ao vivo pelo Instagram. Sintam-se à vontade, né, de nos prestigiar com a presença de vocês. Mulheres Arteiras Sergipe. E eu queria também falar de um trabalho importante, né, a qual eu também faço parte, que é o Desencarcera Sergipe, né, onde a gente traz todas essas pautas e todas essas discussões, né, com outras pessoas para tentar minimizar aí os problemas dentro do cárcere. Então, @desencarcera.se. Muito bom, muito bom. Obrigada Recado dado. Muito obrigado mais uma vez. Recado dado, todo mundo aí anotando, né, e vamos divulgar também lá nas nossas redes sociais. Chegamos ao final de mais uma edição do podcast Por Trás da Mídia.
Para você que ainda não nos segue nas redes sociais, o nosso Instagram é o @podcast por trás da mídia. A nossa página do Facebook é o @podcastptm. E o nosso e-mail, que você pode mandar aquela sugestão de pauta, é o podcastptm@gmail.com. Se ainda não é um assinante do nosso programa, acesse o site do Catarse e faça a sua assinatura. Tem valores a partir de R$10. Para quem assina uma cota mensal de R$20, no terceiro mês de assinatura receberá gratuitamente uma caneca com umas das capas dos nossos programas. Afinal, já estamos em mais de um ano de produção e as capas são bem bonitas, diga-se de passagem. E se você não puder fazer assinatura, faça uma contribuição pelo nosso Pix, qualquer valor que você puder. O nosso Pix é o 02691 767 0001 30. Colabore e nos ajude a continuar produzindo um jornalismo dinâmico e independente. Até a próxima semana. Tchau, tchau.